Eles processam bilhões de transações por ano envolvendo trilhões de dólares. O dinheiro transita entre grandes depósitos e pequenos computadores. A sua função é garantir que a riqueza do mundo esteja absolutamente segura. Por sua natureza e design grandiosos, os bancos são uma fortaleza financeira poderosa que exalam uma sensação de riqueza e opulência. A mensagem da arquitetura e da história dos bancos é muito interessante. O edifício de um banco irradia uma mensagem sólida, estável e de confiança. A poderosa estrutura do banco nos passa uma promessa implícita de que o nosso dinheiro está seguro dentro de suas paredes. Por toda a história, os bancos, ao contrário de outros negócios, receberam mais atenção à sua aparência. Grandes arranha-céus mostram que há riquezas de grande importância ali. E fazem parte da ideia de que os bancos passam confiança às pessoas. Um banco é mais que um edifício. Um banco é algo muito especial. O banco representa a confiança que as pessoas dirigem aos banqueiros no seu trabalho. Esta confiança é essencial para a existência dos bancos. Sem ela, o depositante perde a fé e o banco deixa de exercer seu compromisso fundamental. Na última década, a tecnologia moderna deu vida a uma revolução que alterou dramaticamente a forma como os bancos e seus clientes fazem negócios. Uma nova era de bancos eletrônicos foi estabelecida pela internet e logo talvez seja possível conectar-se ao seu banco na cozinha através do micro-ondas. Vemos a internet como uma ferramenta nova e poderosa que irá mudar a execução de serviços financeiros. Hoje há pouco menos de 10 milhões de clientes que utilizam o banco pela internet e este número chegará a 100 milhões em um futuro próximo. De milionários a depositantes comuns, a segurança sempre foi o serviço mais importante a ser oferecido pelo banco. Em nenhum outro lugar essa segurança é tão aparente como dentro de um cofre. Eles querem ver a porta do cofre. De crianças pequenas a homens idosos, todos querem vê-la. As senhoritas dizem, o meu dinheiro está ali. No edifício histórico de J.P. Morgan, em Wall Street, este cofre de 52 toneladas protegeu os impérios econômicos dos negócios da elite americana durante o começo do século XX. O cofre desafiava silenciosamente qualquer um que ousasse pensar em adentrar sua porta sem a autorização necessária. O gigantesco cofre de Morgan era o coração do banco, literalmente, o alicerce de seu sucesso. É o esqueleto, a espinha dorsal. É o que as pessoas veem, é o que valorizam, e é por isso que se sentem seguras. Pensam que quanto maior o cofre, melhor sucedido será o banco. O cofre de um banco moderno é uma caixa de 6 lados construída com diferentes camadas de diversos materiais. A camada mais interior é de aço, que cobre o chão, as paredes e o teto. Uma camada de concreto reveste esta jaula de aço. O revestimento é como uma teia com fios de aço que reforçam o interior e os lados do abrigo de concreto para maior resistência. A característica mais impressionante do cofre de um banco sempre foi sua porta. O banqueiro quer assegurar-se de proteger os bens de seus clientes. Então, quanto maior, melhor. De preferência com paredes grossas e uma grande porta na sua entrada. A porta do cofre é uma montanha de metal. Sua dobradiça deve ser capaz de sustentar um peso de 20 toneladas e ainda assim abrir suavemente e com eficiência. Os avanços da tecnologia permitiram uma mudança considerável na construção dos cofres de bancos no final do século XX. Nos anos 20, os cofres de bancos tinham de 65 a 75 centímetros de concreto. Agora são construídos com 30 centímetros a menos. O concreto hoje é de 8 a 12 vezes mais resistente do que em 1920.
Os materiais de aço utilizados no interior do cofre também são de 8 a 12 vezes mais resistentes. As portas dos cofres enfrentam um teste de fogo no Underwriters Laboratory de Illinois. Técnicos atacam as portas dos cofres para avaliar sua segurança. A principal preocupação de um banqueiro é adquirir um produto testado por profissionais certificados e treinados que simulam as possíveis tentativas de um assaltante de invadir essa estrutura. Quanto mais tempo se leva para adentrar o cofre, maior é o seu nível de segurança. O sistema de avaliação de segurança da UL começa em um container durante 5 minutos e progressivamente 15 minutos, 30 minutos e 1 hora. Próximo ao fim, que corresponderia a quase 1 hora de resistência a explosões, você poderia encontrar o cofre de uma joalheria com milhões de dólares em joias. A construção de cofres também inclui uma variedade de sistemas de alarme sofisticados. O acumulador de som é um dispositivo similar a um microfone que é colocado no interior do cofre e que detecta e reconhece os sons. Se alguém estiver batendo do lado de fora do cofre, ele acumula o som e o rastreia. Após algum tempo ou depois de alcançar um certo nível, ele aciona o alarme. Cofres de bancos também têm aberturas especiais para sistemas elétricos que alimentam luzes interiores e conduítes para as linhas telefônicas. É essencial que cofres também tenham aberturas para acomodar condutores de entrada e saída de ar. Os primeiros não tinham, os mais recentes têm, mas os bancos sempre tiveram o que chamamos de sistema de ventilação do cofre. É para que no caso de ficar preso em um cofre, como refém ou como prisioneiro após um assalto, os empregados lá dentro do cofre possam ligar um ventilador que trará para dentro o ar de fora. Além de proteger os contêineres separados de dinheiro do banco, normalmente os cofres também abrigam várias caixas de depósito seguro. São cofres dentro de cofres, mas, surpreendentemente, podem não ser tão fortes quanto parecem. É uma caixa com 5 lados, com 1/4 de polegada de aço sólido e dobradiças que sustentam uma porta com meia polegada de aço polido. As caixas se tornaram mais leves porque são menores agora. Algumas são apenas buracos com uma fechadura. A indústria bancária pensou: "Ei, estou gastando um valor X para construir um cofre gigante de concreto e para colocar uma porta-cara nele. Me dê algo mais barato para colocar dentro do meu cofre." Uma caixa de depósito seguro tem 2 chaves, uma do cliente e uma do banco. A caixa não pode ser aberta sem as 2 chaves ao mesmo tempo. Tudo num banco, por razões da auditoria, está sob o que chamamos de uma dupla custódia. Seja a porta do cofre, seja um depositante noturno recebendo fundos, uma caixa de depósito seguro, uma poupança ou caixa do banco, será preciso mais de uma pessoa para abrir aquela porta e retirar o seu conteúdo dali. Fechaduras de simples combinações eram usadas nos primeiros cofres. Mas esse tipo de fechadura era atraente aos criminosos que conseguiam abri-la com certa facilidade. Também gerou a ideia de sequestrar o gerente do banco e forçá-lo a abrir seu próprio cofre. Fechaduras temporizadas foram desenvolvidas para prevenir esse tipo de ação. A primeira fechadura temporizada foi instalada em um cofre bancário em 1874. Uma fechadura temporizada é um mecanismo de orímetro com um sistema interno próprio, que deve coordenar-se com as senhas ou combinações. Então, mesmo que você tenha a senha correta, se ainda houver tempo no cronômetro, quando você a digita, sua senha não funcionará. 4 fechaduras temporizadas foram instaladas nos cofres bancários como um sistema à prova de falhas. Se um cronômetro parar, os outros continuam a operar. As fechaduras temporizadas comuns poderiam ser programadas para um período de 96 horas ou 4 dias corridos. Alguns cofres modernos utilizam fechaduras temporizadas digitais que permitem uma programação de tempo infinita se necessário. Se você tentar digitar a senha antes que o cronômetro tenha se desligado, você coloca a combinação correta na fechadura temporizada, mas não conseguirá abrir a fechadura ou as barras de segurança daquele cofre.
Por mais imponente que um cofre bancário seja, com revestimento de aço e fechaduras sofisticadas, ainda assim os bancos são um alvo lucrativo para os criminosos. A seguir, a evolução dos bancos e do sistema bancário dos Estados Unidos, um século de caos. Em 1986, assaltantes cavaram um túnel até o cofre do First Interstate Bank em Los Angeles. Eles roubaram $2 milhões em dinheiro, joias e moedas raras. Os assaltantes e a mercadoria nunca foram encontrados. Depósitos e empréstimos comuns tiveram origem nos templos e tesouros reais da Mesopotâmia no século III a.C. Os gregos antigos criaram fortalezas que eram usadas como armazéns seguros de riquezas. O conceito moderno do sistema bancário de depósitos, saques e empréstimos teve início na Itália durante a Idade Média. A palavra banco é uma derivação da palavra italiana banco, que significa assento. No início, há quase 1000 anos, os banqueiros iam até as praças em Veneza e Florença e sentavam em seus assentos com seus livros contábeis. Se alguém precisasse de dinheiro, eles lhe dariam crédito ou lhe fariam um empréstimo. Durante o século XVII, ourives na Inglaterra ofereciam um modelo mais contemporâneo de banco. Os ourives foram um dos primeiros banqueiros porque eles lidavam com muito ouro e as pessoas souberam que poderiam depositar suas peças de ouro em segurança com eles e usar suas contas com esses banqueiros. Os ourives tinham grandes quantias de ouro de clientes ricos em depósito, que muitas vezes permaneciam intocadas por muitos anos antes de serem usadas ou devolvidas. Os ourives começaram a emprestar parte daquele ouro para outros clientes em troca de uma nota promissória e do pagamento de uma taxa de juros. Após algum tempo, certificados de papel que substituíam moedas de ouro começaram a circular ao invés do ouro propriamente dito. Quando o Império Britânico cruzou o Oceano Atlântico para colonizar a América do Norte, as casas bancárias britânicas ficaram na extremidade de uma longa cadeia de crédito global que se estendia até a nova fronteira americana. Os bancos chegaram aos Estados Unidos após a Revolução Americana. Antes disso, era proibido pelos regulamentos britânicos, e qualquer tipo de banco que tivesse existido antes disso teria sido gerenciado por comerciantes, até mesmo de produtos têxteis, que davam créditos aos seus clientes de várias formas, ou talvez dinheiro. Eram pequenas formas de empréstimos, mas nada que caracterizasse formalmente um banco. Era um período econômico confuso porque diversas moedas estavam em circulação. Além dos shillings e das libras britânicas, os colonizadores também usavam moedas da Espanha e da França. Estados individuais também começaram a distribuir seu próprio dinheiro com várias denominações. O primeiro banco dos Estados Unidos foi formado pelo Congresso em 1781, mas só foi aberto em 1782. Fazia parte da tentativa de resolver o caos econômico da Revolução. Aquele foi o primeiro banco. Ele ficava em Filadélfia e se chamava Bank of North America. Um de seus maiores sustentadores era Alexander Hamilton, que se tornaria o primeiro secretário do Tesouro. Mas Hamilton discordava de outros fundadores quanto à necessidade e à legitimidade de um banco federal. Sem dúvida, seu grande oponente foi Thomas Jefferson, que queria manter um governo pequeno. Ele queria que continuássemos como uma nação de fazendeiros. Na visão de Hamilton, os bancos eram a chave para o desenvolvimento. Para Jefferson, a Constituição não citava nada sobre bancos. Talvez não precisássemos deles. Enquanto a nova nação e seus bancos começaram a prosperar, a discussão sobre o papel dos bancos se estenderia por décadas. Em 1800 havia quase 700 bancos privados nos Estados Unidos. Os primeiros bancos não eram grandes instituições, como são hoje. Muitos bancos começaram com comerciantes, negociantes, e desta forma, as transações bancárias eram feitas no piso da loja da loja têxtil. E com o passar do tempo, eles se especializaram nisso. Cada transação era meticulosamente escrita. Cada depósito, cada saque, cada empréstimo, cada centavo. Em 1848, a descoberta em Sutter's Mill, próximo a Sacramento, na Califórnia, alterou o desenvolvimento econômico de uma nação praticamente da noite para o dia. A história bancária do oeste dos Estados Unidos se resume à história da descoberta do ouro.
O ouro, no século XIX, é a base do sistema monetário dos Estados Unidos. Todos os dólares americanos são dólares de ouro americanos, na forma de moedas de ouro. Com a descoberta do ouro, acontece a maior migração de pessoas na história dos Estados Unidos, de um lugar para o outro. Mais de 200 mil pessoas de todo o mundo seguiram em direção à Califórnia nos 3 anos seguintes à descoberta do ouro. Os donos de uma empresa bem-sucedida de serviços expressos no leste concentraram-se em lidar com o aumento da demanda nos sistemas de finanças e transportes, impulsionada pelo rápido movimento de americanos rumo ao oeste. Henry Wells e William Fargo desenvolveram um dos primeiros e maiores conceitos empresariais na história americana. A ideia de Wells e Fargo foi combinar o transporte, a movimentação e a segurança do dinheiro. Ou seja, o banco, na forma de extensão de crédito. Os mineradores precisavam de um local para trocar suas pedras de ouro por dinheiro. Os bancos precisavam encontrar uma forma de lidar com o repentino influxo de metais preciosos. Um minerador em uma mina de ouro levaria seu ouro bruto na forma de pó ou em pequenas pedras para o escritório de Wells Fargo. O ouro bruto era então colocado em diligência e depois partia para o encontro de uma estrada de ferro ou de um barco, que o levaria para São Francisco ou Carson City, Nevada, ou Denver, Colorado, onde seria transformado em moedas de ouro. Todos os escritórios de Wells Fargo se expandiram pelo oeste na exploração de uma nova economia. A corrida do ouro teve um enorme impacto na rápida expansão de bancos pelos Estados Unidos. No início de 1850, existiam cerca de 1.600 bancos pelo país. Menos de uma década depois, outro evento na história americana mudaria os bancos americanos para sempre. A Guerra Civil não apenas dividiu os Estados Unidos, mas chegou perigosamente perto de falir a República. Em 1860, ainda não havia nenhuma moeda nacional. E a Guerra Civil piorou ainda mais a situação econômica caótica, criando uma avalanche de moedas em circulação. Estados confederados emitiam suas próprias notas. Os bancos nos Estados Unidos fizeram o mesmo. Antes da Guerra Civil, todos os bancos do país eram responsáveis por suas notas. Cada um possuía diversas variações de notas, de 1, de 5, de 10, de 20 e talvez de 50. Então, se pegarmos, digamos, 5 variações de notas e 1.600 bancos, você tem 8.000 diferentes variações de notas de papel, todas representando os dólares americanos. No final da Guerra Civil, o governo federal ordenou que houvesse uma única nota para a nação reunida. E reforçou esta ordem, impondo uma taxa de 10% para a nota anterior, fazendo com que perdesse este valor. Em 1866, final da Guerra Civil, o governo federal emitiu uma lei dizendo que os bancos do estado não poderiam mais emitir essas notas. Então passou a ser apoiada pelo governo federal. No oeste, a corrida do ouro havia terminado e uma onda de prata teve início em Nevada. Mas toda a estrutura bancária do oeste dos Estados Unidos estava prestes a ser testada por um dos piores desastres naturais de todos os tempos. Havia mais de 30.000 bancos nos Estados Unidos em 1921. Em 1933, esse número diminuiu para 14.000. No final do século, havia 8.675 bancos nos Estados Unidos. No início do século XX, a cidade de São Francisco amadureceu. A era da corrida do ouro lhe trouxe uma população numerosa. Nesta época, o Wells Fargo Bank havia se fortificado profundamente na infraestrutura econômica, e então tudo mudou literalmente da noite para o dia. Em abril de 1906, um grande terremoto arrasou São Francisco. Mas o terremoto não foi a pior parte. O incêndio que seguiu o terremoto destruiu o resto da infraestrutura que havia sobrevivido, literalmente a cidade inteira. Os bancos, principalmente, estavam em uma posição difícil, pois seus cofres estavam tão quentes por causa do incêndio que só puderam entrar nos cofres após alguns dias para averiguar se continuavam ou não ativos. O presidente do banco enviou um famoso telegrama aos seus depositantes e correspondentes. Edifício destruído. Cofres intactos. Créditos não foram afetados.
Mais tarde, ele descobriu que os conteúdos dos cofres realmente estavam intactos. A calamidade também foi um julgamento de fogo para outra instituição financeira de São Francisco, o Bank of Italy. As ações de seu fundador, A.P. Giannini, após o terremoto continuam lendárias. Após a greve do terremoto, A.P. voltou para a cidade e encontrou-a em ruínas. E o fogo começava a se espalhar para o distrito financeiro. Então ele e outros banqueiros decidiram pegar o que pudessem. O ouro, o dinheiro e os livros contábeis. Eles colocaram tudo em uma carroça e cobriram com caixas de laranjas para enganar os saqueadores e levaram através da multidão para fora da cidade. E quando ele decidiu pegar aquele dinheiro do banco, colocar em uma carroça e tirá-lo da cidade, foi tudo muito rápido. Muitos banqueiros queriam fechar por 6 meses. Eles não tinham certeza se a cidade sobreviveria. A.P. disse, isso está errado. As pessoas precisam de ajuda. Se não começarem a emprestar-lhes dinheiro, São Francisco irá sucumbir. Amanhã pela manhã colocarei uma mesa no cais da Washington Street e aconselho todos vocês, banqueiros, a pegarem, comprarem ou roubarem uma mesa e seguirem o meu exemplo. E ele começou a fazer empréstimos para a reconstrução da cidade. Giannini abriu o Bank of Italy em 1904. Em 1918, ele possuía 24 agências em 18 cidades da Califórnia. 10 anos depois, havia 292 agências por todo o estado. A criação de uma vasta rede de agências bancárias é o legado de Giannini. Ele viu o potencial da chamada agência bancária na América. E nunca alguém havia usado este conceito antes. Havia bancos com pequenas agências, mas com escritórios separados. Mas a visão de A.P. era criar uma rede de agências por todo o estado. Os banqueiros de outras cidades não receberam Giannini em seu território de braços abertos. Eles viram a evolução do seu império bancário como uma verdadeira ameaça. Outros banqueiros em Los Angeles não o queriam ali. Eles distribuíram panfletos que diziam: Califórnia não precisa de outro Mussolini. Mas isso não freou Giannini. Seus amigos disseram que a crítica lhe serviu de inspiração. Ele comprou um pequeno banco em Los Angeles, que foi fundado em 1923, chamado Bank of America of Los Angeles. Ele manteve este nome até 1930, quando resolveu mudar o nome de todos os bancos e agências bancárias que havia construído até então para Bank of America. A visão de Giannini tornou-se a maior firma bancária dos Estados Unidos. A Revolução Bancária de Giannini ocorreu simultaneamente à Revolução Social da América, que foi marcada pelo sufrágio feminino. Mas anos antes de a mulher conquistar o direito de voto, eram tratadas pelos bancos como clientes importantes e seduzidas por seu tratamento especial. Os bancos reconheciam que as mulheres eram responsáveis pelas contas da casa e organizaram áreas especiais no banco para suas clientes. O Bank of New York foi um dos primeiros a oferecer às mulheres serviços bancários diferentes dos oferecidos a seus clientes masculinos. A área feminina nos bancos era separada, exclusiva, um pouco mais agradável. Muitas vezes havia sofás ou talvez cadeiras, uma área para descanso, plantas mais bonitas. Era melhor decorada como uma sala de visitas ou uma sala de estar para fazer com que se sentissem mais à vontade com suas transações financeiras. Era um golpe publicitário para atrair clientes femininas, fazer com que elas se sentissem mais à vontade, fazer com que seus negócios se tornassem parte dos negócios do banco. O desafio para o banco com as mulheres era o mesmo com os homens: convencê-las de que seu dinheiro estaria seguro. Uma cliente que não estava realmente convencida era Hattie Green. Ela havia herdado uma fortuna de milhões de dólares e ganhado mais alguns milhões investindo na bolsa de valores. Às sextas-feiras, ela ia até o banco. Eles a levavam até o cofre. Ela retirava todo o seu dinheiro, contava-o, preenchia um formulário e depositava todo o seu dinheiro em sua conta. Não acho que ela confiava muito no banco. Era tema comum na época, vindo da falência de centenas de bancos entre 1870 e o início de 1900. O Banco Central Americano foi fundado em 1913 para combater esta tendência.
As pessoas perderam a confiança nos bancos. Os bancos dependiam de reservas de ouro e de prata. Eles não tinham um banco central para dar apoio às transações. E quando as pessoas perdiam a confiança ou ficavam inseguras, corriam até os bancos e sacavam seu dinheiro, gerando uma pequena crise naquela região. Essa foi uma situação terrível. A Grande Depressão em 1930 traria o maior desafio aos bancos americanos e ao país como um todo. Milhares de investidores faliram com a queda da bolsa em 1929, mas muitos bancos também haviam feito investimentos especulativos em Wall Street. Quando os fundos caíram na bolsa, foi gerada uma onda de falência e desespero na indústria bancária americana. Havia 25 mil bancos pelos Estados Unidos. Eram 25 mil pequenas instituições. E no setor bancário, é importante diversificar, ser inovador com seus depositantes, inovador em seus empréstimos. Esses bancos tendem a ser muito específicos e, por serem pequenos e não inovadores, estavam suscetíveis à queda econômica. A Grande Depressão foi, com certeza, uma grande queda. Houve uma falência devastadora de bancos pelos Estados Unidos. Os números caíram talvez de 25 mil bancos no final de 1920 para 14 mil em 1933. A falência de tantos bancos, combinada à perda de credibilidade do consumidor nacional, induziu as pessoas a pararem de gastar seu dinheiro. Essa perda de demanda levou a uma queda dramática na produção nacional de bens de consumo, piorando ainda mais a situação. O resultado foi uma taxa de desemprego altíssima. Em 1932, 15 milhões de americanos, ou seja, 30% da mão de obra do país, estavam sem emprego. A falência dos bancos aumentou esse ciclo vicioso. De alguma forma, a Grande Depressão atingiu as áreas rurais da América antes de 1930. Com o baixo preço da safra, os fazendeiros não conseguiam pagar seus empréstimos. Mas isso acontecia a pequenos bancos, como na Dakota do Norte, e não parecia ter muito impacto no resto do país. O que aconteceu nos anos 30 foi que a queda dos preços fez com que muitos trabalhadores não conseguissem pagar seus empréstimos. Os bancos fecharam suas portas e a sociedade perdeu dinheiro. Então, a ideia de guardar suas economias embaixo do seu travesseiro ou do seu colchão cresceu. Eu posso assegurar que é mais seguro guardar o seu dinheiro em um banco reinaugurado do que mantê-lo embaixo do seu colchão. A resposta do presidente Roosevelt à falência bancária foi a legislação New Deal, que incluía reformas bancárias que mudariam a indústria por mais de meio século. Entre suas provisões estava uma nova ideia chamada seguro de depósito. A Federal Deposit Insurance Corporation garantia todos os depósitos até $100 mil. Esse é um grande elemento de confiança. Não diz muito a um empresário que circula milhões de dólares ou transfere milhões de dólares por um sistema, mas esse seguro dá a confiança à sociedade de que seu dinheiro está seguro e protegido. O governo também tomou uma medida drástica e dividiu a indústria bancária em áreas. Foi decidido que, pela queda da Bolsa e pela Grande Depressão, seria uma boa ideia deixar de ser um setor comercial para ser um setor de investimento. O banco comercial lida com empréstimos e depósitos. O banco de investimento lida com seguro. Novos tipos de seguros. Segundo o Glass-Steagall Act de 1933, os banqueiros teriam que escolher entre ser um banco comercial ou de investimento, pois não poderiam ser ambos. Imaginava-se que a falência dos bancos seria menos provável se deixassem de trabalhar como um supermercado financeiro. Economistas hoje acreditam que as grandes instituições financeiras são mais seguras porque seus riscos são diversificados. A fusão entre o Citibank e o Travelers Insurance, que deu vida ao gigante Citigroup, seria ilegal se o Glass-Steagall Act não tivesse sido anulado em 1999. Se todo o conteúdo do cofre de 5 andares da Reserva Federal do Bank of Dallas fosse empilhado, alcançaria 27 quilômetros de altura. Desde que os bancos existem também criminosos atraídos por seus cofres de dinheiro, como insetos atraídos pela luz. Isso nunca foi mais evidente que no Velho Oeste, no final do século XIX, quando bandos de saqueadores fora da lei aterrorizaram os bancos de pequenas cidades da fronteira americana. Talvez o fora da lei mais famoso da época fosse Jesse James. Seu assalto mais notório aconteceu em 1876, quando ele e sua gangue tentaram roubar um banco em Minnesota.
Quando o funcionário do banco recusou-se a abrir o cofre, James e seus comparsas o assassinaram a sangue frio. No tiroteio que se seguiu, todos os fora da lei, exceto Jesse James e seu irmão mais velho, Frank, foram assassinados ou capturados. 50 anos depois, a Grande Depressão acionou outra onda de assalto a bancos no país, dando a uma geração de assaltantes status de lenda. O FBI chamou um deles, John Dillinger, de inimigo público número 1 por sua ousadia em assalto a bancos. A gangue de Dillinger era composta por homens com apelidos que contradiziam sua natureza violenta. Nelson Babyface e Floyd Pretty Boy, ambos foram mortos mais tarde em tiroteios com a polícia. É a premissa dos bancos a seus clientes. O banco manterá seu dinheiro seguro e protegido do risco econômico e da ganância do homem. Antigamente, a ideia era separar os caixas dos bancos dos vilões, se possível. Por isso, a existência das jaulas. As jaulas deveriam proteger os caixas de possíveis ferimentos enquanto tentavam impedir o assalto ao banco. Na maioria das vezes funcionavam. Caixas e suas gavetas de dinheiro mantinham uma distância segura da ameaça de intrusos durante um assalto. Os primeiros sistemas de alarmes para bancos foram desenvolvidos no final do século XIX. Eles começaram com o que chamavam de alarme multibox nas agências que monitoravam, e apenas ao apertar o botão de um desses locais, uma mensagem telegráfica era enviada ao escritório. Mais tarde, surgiu o fio de disparo. Se alguém entrasse no banco de madrugada e disparasse o fio, uma mensagem era enviada para a central. Daí o termo disparar o alarme, que é usado até hoje. Um banco moderno normalmente é protegido por vários sistemas de alarme que podem ser ativados manual ou automaticamente. Um sensor de cédulas é, na verdade, um dispositivo colocado na gaveta do caixa. E, sem ser muito específico e passar segredos do ramo, é um dispositivo que faz parte do sistema de alarmes contra roubos. Quando o caixa retira o dinheiro da gaveta, há uma forma de ativá-lo, enviando um sinal ao alarme. O vidro à prova de balas foi desenvolvido para proteger os caixas de banco de atiradores que poderiam iniciar um tiroteio durante um assalto. A tecnologia permitiu que o vidro ficasse mais fino e mais resistente. O vidro à prova de balas é muito usado nas janelas de autoatendimento ou no drive-thru. De qualquer modo, os sofisticados sistemas de alarme são o núcleo da segurança bancária. Um sistema de alarme contra arrombamento para possíveis assaltos e um alarme contra intrusos são acionados após algumas horas, quando ninguém está no banco. E também há um sistema contra assaltos que é usado para notificar as autoridades da lei num possível roubo. Começamos a ver o uso de câmeras de 35mm que são normalmente colocadas acima das portas para capturar o rosto completo de alguém saindo do banco. Vemos o uso de circuitos fechados de TV como algo maior, uma forma rápida de fotografar alguém que esteja no banco. Hoje, em alguns minutos, você pode obter fotos de pessoas vindas por meio deste circuito fechado de televisão. Temos a gravação digital que permite o envio rápido de fotos por e-mail para um carro de polícia. Para detectar assaltantes de bancos após o fechamento, os saguões dos bancos são traçados com uma rede de sensores. O infravermelho é um tipo de detector de movimento. O infravermelho mede o calor do corpo ou do ambiente ou a temperatura local. Uma vez que a sala está vazia ou desocupada, uma temperatura é estabelecida. Se um humano com certa temperatura corporal entrar naquele recinto, irá alterar a temperatura e acionar o alarme. Também existe o ultrassom. Ondas de som transitam e a quebra dessas ondas, uma intrusão no padrão de transição delas, causará novamente uma reação a esse evento. Quando os dispositivos de ultrassom e infravermelho são usados em conjunto, ambos devem ser disparados de maneira independente para acionar o alarme. O sistema será controlado por uma caixa de controle, onde todos os dispositivos que podem acionar o alarme são alimentados. Então existe uma central no escritório que funciona como o cérebro do sistema de alarme. Os sistemas mais simples envolvem um discador que aciona o alarme através de uma linha telefônica que pode ser facilmente desativada.
Mas alarmes mais sofisticados agora estão sendo integrados às redes de dados dos bancos. Para desativá-lo é preciso achar uma brecha entre as mensagens criptografadas que são transmitidas com constante monitoramento eletrônico nos pontos de entrada e de saída. Não diria que é impossível, mas hoje ainda é muito difícil. Isso se chama alterar simultaneamente uma linha de segurança. Ter que digitar uma criptografia em ambas as saídas é como um aperto de mãos. E com o monitoramento constante desse alarme, se a linha cair ou se alguém cortar a linha, ele mesmo acionará o alarme e dirá que algo não está certo. Não conheço um sistema de segurança perfeito. É como um jogo de xadrez, onde às vezes jogamos com os vilões. Tentamos nos manter um passo à frente da tecnologia e enquanto os construímos, eles descobrem formas de atacá-lo, de contornar a situação. As pessoas vão tentar invadi-lo e não é infalível. Antigamente, o pote de barro usado para guardar dinheiro chamava-se Pig. Mais tarde, seu som foi reinterpretado para Pig. Só então os cofres de barro começaram a ser feitos em forma de porco. Estima-se que 68 bilhões de cheques circulam nos bancos dos Estados Unidos anualmente. A Central Regional do Bank of America, em São Francisco, lida com mais de 4 milhões de cheques todos os dias. Na verdade, o processamento dos cheques não foi alterado nos últimos 30, 40 anos. Os cheques são, sem dúvida, um dos métodos preferidos de movimentação monetária que clientes e empresários ainda utilizam. Até 1950, os cheques eram apenas meros pedaços de papel que os bancos processavam manualmente. Isso foi alterado com o desenvolvimento de um sistema de codificação revolucionário. Números estrategicamente elaborados são adicionados às folhas de cheques para identificá-los com leitores eletrônicos. Chamamos isso de PD, ou processamento de dados. Basicamente, ele diz tudo sobre aquele cheque. Te diz de qual banco veio aquele cheque, te diz de qual agência e cidade veio aquele cheque, além de te dizer o número da conta pessoal ou se está vinculada a alguma instituição financeira. Nos anos 50, cientistas do Stanford Research Institute colaboraram com o desenvolvimento de uma máquina que seria capaz de ler aqueles números impressos eletronicamente. Eles deram ao seu novo computador um nome: ERMA. O método de contagem de dados eletrônicos era revolucionário. E como virtude de ter sido aceito pelos Estados Unidos por outros bancos para que pudessem trocar cheques entre si tecnologicamente, isso mudou tudo. ERMA era capaz de processar mais cheques em um dia que o departamento contábil bancário em um ano. Até essa altura, os bancos tinham livros contábeis escritos à mão. O desenvolvimento de dispositivos mecânicos de contagem ajudou na aceleração desse processo e tornou a gravação de dados mais eficaz, mas ainda era um procedimento trabalhoso. A contribuição tecnológica agiu novamente com um pedaço de plástico que mudaria tudo. Os bancos rapidamente perceberam que o cartão de crédito era algo de sua natureza, porque o objetivo do banco é nos ajudar a fazer nossos pagamentos e, para isso, nos garantir crédito. O cartão de crédito faz tudo isso. A primeira ideia do cartão de crédito foi originada nos Estados Unidos durante os anos 20, quando alguns postos de gasolina e redes de hotéis começaram a emiti-los para clientes efetuarem compras em suas lojas. O primeiro plano de cartão de crédito nacional foi o Bank AmeriCard, que começou na Califórnia pelo Bank of America em 1959. Expandiu-se para outros estados em 1966 e ganhou o nome Visa 10 anos depois. A utilidade do cartão de crédito encorajou o desenvolvimento de outro pedaço de plástico, que foi a chave para um dispositivo revolucionário que mudaria o conceito básico do sistema bancário, o caixa eletrônico. Trata-se de um pedaço de papelão laminado com uma faixa magnética atrás. Se você dissesse para alguém, há 40 anos, que este seria o meio mais comum de transação bancária, iria te chamar de louco. Existem mais de 850 mil caixas eletrônicos em uso pelo mundo e todos os dias eles distribuem cerca de 2,5 bilhões de dólares em dinheiro. Os caixas automáticos foram patenteados em 1968. O caixa eletrônico foi primeiramente criado para entregar uma quantia pré-estipulada de dinheiro em envelopes fechados.
e sairia de um dispositivo como uma máquina de refrigerantes distribui latas. O caixa eletrônico teria dispensadores que distribuiriam várias quantias de dinheiro até um valor limite e permitiria aos clientes realizar suas operações bancárias. Mas os usuários veem apenas uma pequena parte de sua sofisticação. Caixas eletrônicos são mecânicos e eletrônicos. Eles possuem dispensadores e depositários. O dispensador é aproximadamente 2 ou 3 vezes maior que o depositário. É o coração do caixa eletrônico e ocupa maior espaço. A maioria das caixas eletrônicos tem alarmes que detectam uma abertura indevida da porta. A maioria também pode detectar vibrações e calor. Então, se alguém usar o maçarico para tentar remover sua base, isso seria percebido. A maioria também possui um tipo de fiscalização. As máquinas também possuem um dispositivo de segurança que previne que o dispensador de dinheiro permaneça aberto e dispense notas de $20 como uma máquina de moedas. Os bancos gostam dos caixas eletrônicos porque diminuem seus custos salariais, reduzindo o número de caixas humanos. O caixa eletrônico também gera dinheiro através de suas transações de saque chamadas sobretaxas. Sempre foram acessados pelo número de identificação pessoal do cliente ou uma senha, que é digitada no teclado. Mas isso está mudando. Olá, Derek. Meu nome é Estela. Os novos caixas eletrônicos terão um sistema sofisticado de reconhecimento de voz e serão capazes de conversar com os usuários. Você fará um saque, um extrato bancário ou de sempre? Saque. A nova geração de caixas eletrônicos confirmará a identidade do usuário através de um scanner biométrico de retina. Suas características físicas passarão a ser uma nova senha. Nós os chamamos de caixas eletrônicos ou automáticos há anos, mas na verdade, por boa parte de sua existência, os caixas realizaram apenas funções básicas de transação. Envelopes de depósito ou de pagamento, retirar dinheiro, tirar um extrato. O caixa eletrônico é um aparelho que necessitava da internet antes mesmo da sua invenção. Agora a internet permite que os bancos personalizem seus caixas eletrônicos com telas especiais para cada cliente. Chamamos isso de produtos disponíveis pela internet. Não é inapropriado pensar neles como portais de internet de rua. Então, se você estiver interessado em alguma ação ou o clima de onde mora, se houver um atraso no seu voo de hoje, no qual você precise saber, esse tipo de informação poderá estar disponível aos usuários do caixa eletrônico. Essa é a última novidade do sistema bancário, que é realizado no espaço virtual. Bancos consagrados desenvolveram seus próprios sites como complemento ao sistema bancário físico. Enquanto isso, bancos virtuais que existem apenas na internet começaram a disputar clientes nessa nova área. Essas instituições online usam esta posição de destaque a seu favor. Existem pessoas que foram as primeiras a adquirir celulares ou pagers quando foram lançados e que almejam testar qualquer nova tecnologia. O banco pela internet é uma chance para elas de serem as primeiras a experimentar essa nova tecnologia. O banco pela internet trouxe novas preocupações quanto à segurança do dinheiro do cliente e quanto ao sigilo da identidade do usuário no espaço virtual. Qualquer transação financeira contém certo risco. A maior preocupação dos banqueiros é que os dados dos seus clientes sejam mantidos em segredo. E há duas preocupações. Uma é a privacidade e outra a segurança. Para a privacidade, ninguém na internet ou em qualquer outro lugar pode obter informações sobre aquele cliente. E para a segurança, os bens do banco devem estar protegidos, para que nenhum hacker tente obter informações online sobre o seu banco ou seu conteúdo. Para a maioria das pessoas, isto é um banco. Este pequeno aparelho também é um banco. A internet tem permitido que os bancos de ontem sejam reduzidos em tamanho. Na verdade, qualquer dispositivo que você utilize para se conectar à internet torna-se seu banco. De alguma forma, você pode achar que ter seu próprio terminal é a melhor forma de conectar-se ao seu banco, porque você tem acesso direto a ele e pode tomar suas decisões rapidamente. Mas com todas essas evoluções da tecnologia moderna, será que os bancos físicos correm riscos de sumir do mercado?
Quando o rádio foi primeiramente apresentado, as pessoas imaginaram que o jornal perderia sua utilidade. Tudo que se lê no jornal ouve-se no rádio. E, na verdade, a indústria jornalística cresceu mesmo após a invenção do rádio. E, é claro, quando a televisão foi inventada. Então, no mundo bancário, a introdução da internet não significará a inexistência de agências no futuro. Nós acreditamos que as agências continuarão a exercer seus serviços e que a internet irá acrescentar a sua infraestrutura. Desde seu início em praças da Itália, o sistema bancário alcançou uma nova área e uma nova era. Os simples métodos de contagem evoluíram à transmissão rápida de grandes quantias de dinheiro pela internet. Mas o tempo e a história não mudaram o princípio básico do sistema bancário: a promessa de que o dinheiro de seus clientes está seguro. A segurança financeira é o âmago do sistema bancário. Versão brasileira, Etc. Filmes, São Paulo. Eles processam bilhões de transações por ano envolvendo trilhões de dólares. O dinheiro transita entre grandes depósitos e pequenos computadores. A sua função é garantir que a riqueza do mundo esteja absolutamente segura. Por sua natureza e design grandiosos, os bancos são uma fortaleza financeira poderosa que exalam uma sensação de riqueza e opulência. A mensagem da arquitetura e da história dos bancos é muito interessante. O edifício de um banco irradia uma mensagem sólida, estável e de confiança. A poderosa estrutura do banco nos passa uma promessa implícita de que o nosso dinheiro está seguro dentro de suas paredes. Por toda a história, os bancos, ao contrário de outros negócios, receberam mais atenção à sua aparência. Grandes arranha-céus mostram que há riquezas de grande importância ali. E fazem parte da ideia de que os bancos passam confiança às pessoas. Um banco é mais que um edifício. Um banco é algo muito especial. O banco representa a confiança que as pessoas dirigem aos banqueiros no seu trabalho. Esta confiança é essencial para a existência dos bancos. Sem ela, o depositante perde a fé e o banco deixa de exercer seu compromisso fundamental. Na última década, a tecnologia moderna deu vida a uma revolução que alterou dramaticamente a forma como os bancos e seus clientes fazem negócios. Uma nova era de bancos eletrônicos foi estabelecida pela internet e logo talvez seja possível conectar-se ao seu banco na cozinha através do micro-ondas. Vemos a internet como uma ferramenta nova e poderosa que irá mudar a execução de serviços financeiros. Hoje, há pouco menos de 10 milhões de clientes que utilizam o banco pela internet, e este número chegará a 100 milhões em um futuro próximo. De milionários a depositantes comuns, a segurança sempre foi o serviço mais importante a ser oferecido pelo banco. Em nenhum outro lugar essa segurança é tão aparente como dentro de um cofre. Eles querem ver a porta do cofre. De crianças pequenas a homens idosos, todos querem vê-la. As senhoritas dizem, o meu dinheiro está ali.
No edifício histórico de J.P. Morgan, em Wall Street, este cofre de 52 toneladas protegeu os impérios econômicos dos negócios da elite americana durante o começo do século XX. O cofre desafiava silenciosamente qualquer um que ousasse pensar em adentrar sua porta sem a autorização necessária. O gigantesco cofre de Morgan era o coração do banco, literalmente, o alicerce de seu sucesso. É o esqueleto, a espinha dorsal. É o que as pessoas veem, é o que valorizam, e é por isso que se sentem seguras. Pensam que quanto maior o cofre, melhor sucedido será o banco. O cofre de um banco moderno é uma caixa de 6 lados construída com diferentes camadas de diversos materiais. A camada mais interior é de aço, que cobre o chão, as paredes e o teto. Uma camada de concreto reveste esta jaula de aço. O revestimento é como uma teia com fios de aço que reforçam o interior e os lados do abrigo de concreto para maior resistência. A característica mais impressionante do cofre de um banco sempre foi sua porta. O banqueiro quer assegurar-se de proteger os bens de seus clientes. Então, quanto maior, melhor. De preferência com paredes grossas e uma grande porta na sua entrada. A porta do cofre é uma montanha de metal. Sua dobradiça deve ser capaz de sustentar um peso de 20 toneladas e ainda assim abrir suavemente e com eficiência. Os avanços da tecnologia permitiram uma mudança considerável na construção dos cofres de bancos no final do século XX. Nos anos 20, os cofres de bancos tinham de 65 a 75 centímetros de concreto. Agora são construídos com 30 centímetros a menos. O concreto hoje é de 8 a 12 vezes mais resistente do que em 1920. Os materiais de aço utilizados no interior do cofre também são de 8 a 12 vezes mais resistentes. As portas dos cofres enfrentam um teste de fogo no Underwriters Laboratory de Illinois. Técnicos atacam as portas dos cofres para avaliar sua segurança. A principal preocupação de um banqueiro é adquirir um produto testado por profissionais certificados e treinados que simulam as possíveis tentativas de um assaltante de invadir essa estrutura. Quanto mais tempo se leva para adentrar o cofre, maior é o seu nível de segurança. O sistema de avaliação de segurança da UL começa em um container durante 5 minutos e progressivamente 15 minutos, 30 minutos e 1 hora. Próximo ao fim, que corresponderia a quase 1 hora de resistência a explosões, você poderia encontrar o cofre de uma joalheria com milhões de dólares em joias. A construção de cofres também inclui uma variedade de sistemas de alarmes sofisticados. O acumulador de som é um dispositivo similar a um microfone que é colocado no interior do cofre e que detecta e reconhece os sons. Se alguém estiver batendo do lado de fora do cofre, ele acumula o som e o rastreia. Após algum tempo ou depois de alcançar um certo nível, ele aciona o alarme. Cofres de bancos também têm aberturas especiais para sistemas elétricos que alimentam luzes interiores e conduítes para as linhas telefônicas. É essencial que cofres também tenham aberturas para acomodar condutores de entrada e saída de ar. Os primeiros não tinham, os mais recentes têm, mas os bancos sempre tiveram o que chamamos de sistema de ventilação do cofre. É para que no caso de ficar preso em um cofre, como refém ou como prisioneiro após um assalto, os empregados lá dentro do cofre possam ligar um ventilador que trará para dentro o ar de fora. Além de proteger os contêineres separados de dinheiro do banco, normalmente os cofres também abrigam várias caixas de depósito seguro. São cofres dentro de cofres, mas, surpreendentemente, podem não ser tão fortes quanto parecem. É uma caixa com 5 lados, com 1/4 de polegada de aço sólido e dobradiças que sustentam uma porta com meia polegada de aço polido. As caixas se tornaram mais leves porque são menores agora. Algumas são apenas buracos com uma fechadura. A indústria bancária pensou: ei, estou gastando um valor X para construir um cofre gigante de concreto e para colocar uma porta cara nele. Me dê algo mais barato para colocar dentro do meu cofre.
Uma caixa de depósito seguro tem duas chaves, uma do cliente e uma do banco. A caixa não pode ser aberta sem as duas chaves ao mesmo tempo. Tudo num banco, por razões da auditoria, está sob o que chamamos de uma dupla custódia. Seja a porta do cofre, seja um depositante noturno recebendo fundos, uma caixa de depósito seguro, uma poupança ou caixa do banco, será preciso mais de uma pessoa para abrir aquela porta e retirar o seu conteúdo dali. Fechaduras de simples combinações eram usadas nos primeiros cofres. Mas esse tipo de fechadura era atraente aos criminosos que conseguiam abri-la com certa facilidade. Também gerou a ideia de sequestrar o gerente do banco e forçá-lo a abrir seu próprio cofre. Fechaduras temporizadas foram desenvolvidas para prevenir esse tipo de ação. A primeira fechadura temporizada foi instalada em um cofre bancário em 1874. Uma fechadura temporizada é um mecanismo de orímetro com um sistema interno próprio, que deve coordenar-se com as senhas ou combinações. Então, mesmo que você tenha a senha correta, se ainda houver tempo no cronômetro, quando você a digita, sua senha não funcionará. 4 fechaduras temporizadas foram instaladas nos cofres bancários como um sistema à prova de falhas. Se um cronômetro parar, os outros continuam a operar. As fechaduras temporizadas comuns poderiam ser programadas para um período de 96 horas ou 4 dias corridos. Alguns cofres modernos utilizam fechaduras temporizadas digitais que permitem uma programação de tempo infinita se necessário. Se você tentar digitar a senha antes que o cronômetro tenha se desligado, você coloca a combinação correta na fechadura temporizada, mas não conseguirá abrir a fechadura ou as barras de segurança daquele cofre. Por mais imponente que um cofre bancário seja, com revestimento de aço e fechaduras sofisticadas, ainda assim os bancos são um alvo lucrativo para os criminosos. A seguir, a evolução dos bancos e do sistema bancário dos Estados Unidos, um século de caos. Em 1986, assaltantes cavaram um túnel até o cofre do First Interstate Bank em Los Angeles. Eles roubaram $2 milhões em dinheiro, joias e moedas raras. Os assaltantes e a mercadoria nunca foram encontrados. Depósitos e empréstimos comuns tiveram origem nos templos e tesouros reais da Mesopotâmia no século III a.C. Os gregos antigos criaram fortalezas que eram usadas como armazéns seguros de riquezas. O conceito moderno do sistema bancário de depósitos, saques e empréstimos teve início na Itália durante a Idade Média. A palavra banco é uma derivação da palavra italiana banco, que significa assento. No início, há quase 1000 anos, os banqueiros iam até as praças em Veneza e Florença e sentavam em seus assentos com seus livros contábeis. Se alguém precisasse de dinheiro, eles lhe dariam crédito ou lhe fariam um empréstimo. Durante o século XVII, ourives da Inglaterra ofereciam um modelo mais contemporâneo de banco. Os ourives foram um dos primeiros banqueiros porque eles lidavam com muito ouro e as pessoas souberam que poderiam depositar suas peças de ouro em segurança com eles e usar suas contas com esses banqueiros. Os ourives tinham grandes quantias de ouro de clientes ricos em depósito que muitas vezes permaneciam intocadas por muitos anos antes de serem usadas ou devolvidas. Os ourives começaram a emprestar parte daquele ouro para outros clientes em troca de uma nota promissória e do pagamento de uma taxa de juros. Após algum tempo, certificados de papel que substituíam moedas de ouro começaram a circular ao invés do ouro propriamente dito. Quando o Império Britânico cruzou o Oceano Atlântico para colonizar a América do Norte, as casas bancárias britânicas ficaram na extremidade de uma longa cadeia de crédito global que se estendia até a nova fronteira americana. Os bancos chegaram aos Estados Unidos após a Revolução Americana. Antes disso, era proibido pelos regulamentos britânicos, e qualquer tipo de banco que tivesse existido antes disso teria sido gerenciado por comerciantes, até mesmo de produtos têxteis, que davam créditos aos seus clientes de várias formas. Ou talvez dinheiro. Eram pequenas formas de empréstimos, mas nada que caracterizasse formalmente um banco. Era um período econômico confuso porque diversas moedas estavam em circulação. Além dos shillings e das libras britânicas, os colonizadores também usavam moedas da Espanha e da França.
Estados individuais também começaram a distribuir seu próprio dinheiro com várias denominações. O primeiro banco dos Estados Unidos foi formado pelo Congresso em 1781, mas só foi aberto em 1782. Fazia parte da tentativa de resolver o caos econômico da Revolução. Aquele foi o primeiro banco. Ele ficava em Filadélfia e se chamava Bank of North America. Um de seus maiores sustentadores era Alexander Hamilton, que se tornaria o primeiro secretário do Tesouro. Mas Hamilton discordava de outros fundadores quanto à necessidade e à legitimidade de um banco federal. Sem dúvida, seu grande oponente foi Thomas Jefferson, que queria manter um governo pequeno. Ele queria que continuássemos como uma nação de fazendeiros. Na visão de Hamilton, os bancos eram a chave para o desenvolvimento. Para Jefferson, a Constituição não citava nada sobre bancos. Talvez não precisássemos deles. Enquanto a nova nação e seus bancos começaram a prosperar, a discussão sobre o papel dos bancos se estenderia por décadas. Em 1800 havia quase 700 bancos privados nos Estados Unidos. Os primeiros bancos não eram grandes instituições, como são hoje. Muitos bancos começaram com comerciantes, negociantes, e desta forma, as transações bancárias eram feitas no piso da loja da loja têxtil. E com o passar do tempo, eles se especializaram nisso. Cada transação era meticulosamente escrita. Cada depósito, cada saque, cada empréstimo, cada centavo. Em 1848, a descoberta em Sutter's Mill, próximo a Sacramento, na Califórnia, alterou o desenvolvimento econômico de uma nação praticamente da noite para o dia. A história bancária do oeste dos Estados Unidos se resume à história da descoberta do ouro. O ouro, no século XIX, é a base do sistema monetário dos Estados Unidos. Todos os dólares americanos são dólares de ouro americanos, na forma de moedas de ouro. Com a descoberta do ouro, acontece a maior migração de pessoas na história dos Estados Unidos, de um lugar para o outro. Mais de 200 mil pessoas de todo o mundo seguiram em direção à Califórnia nos 3 anos seguintes à descoberta do ouro. Os donos de uma empresa bem-sucedida de serviços expressos no leste concentraram-se em lidar com o aumento da demanda nos sistemas de finanças e transportes, impulsionada pelo rápido movimento de americanos rumo ao oeste. Henry Wells e William Fargo desenvolveram um dos primeiros e maiores conceitos empresariais na história americana. A ideia de Wells e Fargo foi combinar o transporte, a movimentação e a segurança do dinheiro. Ou seja, o banco, na forma de extensão de crédito. Os mineradores precisavam de um local para trocar suas pedras de ouro por dinheiro. Os bancos precisavam encontrar uma forma de lidar com o repentino influxo de metais preciosos. Um minerador em uma mina de ouro levaria seu ouro bruto na forma de pó ou em pequenas pedras para o escritório de Wells Fargo. O ouro bruto era então colocado em diligência e depois partia para o encontro de uma estrada de ferro ou de um barco, que o levaria para São Francisco ou Carson City, Nevada, ou Denver, Colorado, onde seria transformado em moedas de ouro. Todos os escritórios de Wells Fargo se expandiram pelo oeste na exploração de uma nova economia. Para assaltantes de bancos após o fechamento, os saguões dos bancos são traçados com uma rede de sensores. O infravermelho é um tipo de detector de movimento. O infravermelho mede o calor do corpo ou do ambiente ou a temperatura local. Uma vez que a sala está vazia ou desocupada, uma temperatura é estabelecida. Se um humano com certa temperatura corporal entrar naquele recinto, irá alterar a temperatura e acionar o alarme. Também existe o ultrassom. Ondas de som transitam e a quebra dessas ondas, uma intrusão no padrão de transição delas, causará novamente uma reação a esse evento. Quando os dispositivos de ultrassom e infravermelho são usados em conjunto, ambos devem ser disparados de maneira independente para acionar o alarme. O sistema será controlado por uma caixa de controle, onde todos os dispositivos que podem acionar o alarme são alimentados. Então existe uma central no escritório que funciona como o cérebro do sistema de alarme. Os sistemas mais simples envolvem um discador que aciona o alarme através de uma linha telefônica que pode ser facilmente desativada.
Mas alarmes mais sofisticados agora estão sendo integrados às redes de dados dos bancos. Para desativá-lo é preciso achar uma brecha entre as mensagens criptografadas que são transmitidas com constante monitoramento eletrônico nos pontos de entrada e de saída. Não diria que é impossível, mas hoje ainda é muito difícil. Isso se chama alterar simultaneamente uma linha de segurança. Ter que digitar uma criptografia em ambas as saídas é como um aperto de mãos. E com o monitoramento constante desse alarme, se a linha cair ou se alguém cortar a linha, ele mesmo acionará o alarme e dirá que algo não está certo. Não conheço um sistema de segurança perfeito. É como um jogo de xadrez, onde às vezes jogamos com os vilões. Tentamos nos manter um passo à frente da tecnologia e enquanto os construímos, eles descobrem formas de atacá-lo, de contornar a situação. As pessoas vão tentar invadi-lo e não é infalível. Antigamente, o pote de barro usado para guardar dinheiro chamava-se Pig. Mais tarde, seu som foi reinterpretado para Pig. Só então os cofres de barro começaram a ser feitos em forma de porco. Estima-se que 68 bilhões de cheques circulam nos bancos dos Estados Unidos anualmente. A Central Regional do Bank of America, em São Francisco, lida com mais de 4 milhões de cheques todos os dias. Na verdade, o processamento dos cheques não foi alterado nos últimos 30, 40 anos. Os cheques são, sem dúvida, um dos métodos preferidos de movimentação monetária que clientes e empresários ainda utilizam. Até 1950, os cheques eram apenas meros pedaços de papel que os bancos processavam manualmente. Isso foi alterado com o desenvolvimento de um sistema de codificação revolucionário. Números estrategicamente elaborados são adicionados às folhas de cheques para identificá-los com leitores eletrônicos. Chamamos isso de PD, ou processamento de dados. Basicamente, ele diz tudo sobre aquele cheque. Te diz de qual banco veio aquele cheque, te diz de qual agência e cidade veio aquele cheque, além de te dizer o número da conta pessoal ou se está vinculada a alguma instituição financeira. Nos anos 50, cientistas do Stanford Research Institute colaboraram com o desenvolvimento de uma máquina que seria capaz de ler aqueles números impressos eletronicamente. Eles deram ao seu novo computador um nome: ERMA. O método de contagem de dados eletrônicos era revolucionário. E como virtude de ter sido aceito pelos Estados Unidos por outros bancos para que pudessem trocar cheques entre si tecnologicamente, isso mudou tudo. ERMA era capaz de processar mais cheques em um dia que o departamento contábil bancário em um ano. Até essa altura, os bancos tinham livros contábeis escritos à mão. O desenvolvimento de dispositivos mecânicos de contagem ajudou na aceleração desse processo e tornou a gravação de dados mais eficaz, mas ainda era um procedimento trabalhoso. A contribuição tecnológica agiu novamente com um pedaço de plástico que mudaria tudo. Os bancos rapidamente perceberam que o cartão de crédito era algo de sua natureza, porque o objetivo do banco é nos ajudar a fazer nossos pagamentos e, para isso, nos garantir crédito. O cartão de crédito faz tudo isso. A primeira ideia do cartão de crédito foi originada nos Estados Unidos durante os anos 20, quando alguns postos de gasolina e redes de hotéis começaram a emiti-los para clientes efetuarem compras em suas lojas. O primeiro plano de cartão de crédito nacional foi o Bank AmeriCard, que começou na Califórnia pelo Bank of America em 1959. Expandiu-se para outros estados em 1966 e ganhou o nome Visa 10 anos depois. A utilidade do cartão de crédito encorajou o desenvolvimento de outro pedaço de plástico, que foi a chave para um dispositivo revolucionário que mudaria o conceito básico do sistema bancário, o caixa eletrônico. Trata-se de um pedaço de papelão laminado com uma faixa magnética atrás. Se você dissesse para alguém, há 40 anos, que este seria o meio mais comum de transação bancária, iria te chamar de louco. Existem mais de 850 mil caixas eletrônicos em uso pelo mundo e todos os dias eles distribuem cerca de 2,5 bilhões de dólares em dinheiro. Os caixas automáticos foram patenteados em 1968. O caixa eletrônico foi primeiramente criado para entregar uma quantia pré-estipulada de dinheiro em envelopes fechados.
que sairia de um dispositivo como uma máquina de refrigerantes distribui latas. O caixa eletrônico teria dispensadores que distribuiriam várias quantias de dinheiro até um valor limite e permitiria aos clientes realizar suas operações bancárias. Mas os usuários veem apenas uma pequena parte de sua sofisticação. Caixas eletrônicos são mecânicos e eletrônicos. Eles possuem dispensadores e depositários. O dispensador é aproximadamente 2 ou 3 vezes maior que o depositário. É o coração do caixa eletrônico e ocupa maior espaço. A maioria das caixas eletrônicos tem alarmes que detectam uma abertura indevida da porta. A maioria também pode detectar vibrações e calor. Então, se alguém usar o maçarico para tentar remover sua base, isso seria percebido. A maioria também possui um tipo de fiscalização. As máquinas também possuem um dispositivo de segurança que previne que o dispensador de dinheiro permaneça aberto e dispense notas de $20 como uma máquina de moedas. Os bancos gostam dos caixas eletrônicos porque diminuem seus custos salariais, reduzindo o número de caixas humanos. O caixa eletrônico também gera dinheiro através de suas transações de saque chamadas sobretaxas. Sempre foram acessados pelo número de identificação pessoal do cliente ou uma senha, que é digitada no teclado. Mas isso está mudando. Olá, Derek. Meu nome é Estela. Os novos caixas eletrônicos terão um sistema sofisticado de reconhecimento de voz e serão capazes de conversar com os usuários. Você fará um saque, um extrato bancário ou de sempre? Saque. A nova geração de caixas eletrônicos confirmará a identidade do usuário através de um scanner biométrico de retina. Suas características físicas passarão a ser uma nova senha. Nós os chamamos de caixas eletrônicos ou automáticos há anos, mas na verdade, por boa parte de sua existência, os caixas realizaram apenas funções básicas de transação, envelopes de depósito ou de pagamento e as transações, e quando as pessoas perdiam a confiança ou ficavam inseguras, corriam até os bancos e sacavam seu dinheiro, gerando uma pequena crise naquela região. Essa foi uma situação terrível. A Grande Depressão em 1930 traria o maior desafio aos bancos americanos e ao país como um todo. Milhares de investidores faliram com a queda da bolsa em 1929, mas muitos bancos também haviam feito investimentos especulativos em Wall Street. Quando os fundos caíram na bolsa, foi gerada uma onda de falência e desespero na indústria bancária americana. Havia 25 mil bancos pelos Estados Unidos, eram 25 mil pequenas instituições. E no setor bancário é importante diversificar, ser inovador com seus depositantes, inovador em seus empréstimos. Esses bancos tendem a ser muito específicos e, por serem pequenos e não inovadores, estavam suscetíveis à queda econômica. A Grande Depressão foi, com certeza, uma grande queda. Houve uma falência devastadora de bancos pelos Estados Unidos. Os números caíram talvez de 25 mil bancos no final de 1920 para 14 mil em 1933. A falência de tantos bancos, combinada à perda de credibilidade do consumidor nacional, induziu as pessoas a pararem de gastar seu dinheiro. Essa perda de demanda levou a uma queda dramática na produção nacional de bens de consumo, piorando ainda mais a situação. O resultado foi uma taxa de desemprego altíssima. Em 1932, 15 milhões de americanos, ou seja, 30% da mão de obra do país, estavam sem emprego. A falência dos bancos aumentou esse ciclo vicioso. De alguma forma, a Grande Depressão atingiu as áreas rurais da América antes de 1930. Com o baixo preço da safra, os fazendeiros não conseguiam pagar seus empréstimos. Mas isso acontecia a pequenos bancos, como na Dakota do Norte, e não parecia ter muito impacto no resto do país. O que aconteceu nos anos 30 foi que a queda dos preços fez com que muitos trabalhadores não conseguissem pagar seus empréstimos. Os bancos fecharam suas portas e a sociedade perdeu dinheiro. Então, a ideia de guardar suas economias embaixo do seu travesseiro ou do seu colchão cresceu. Eu posso assegurar que é mais seguro guardar o seu dinheiro em um banco reinaugurado do que mantê-lo embaixo do seu colchão. A resposta do presidente Roosevelt à falência bancária foi a legislação New Deal, que incluía reformas bancárias que mudariam a indústria por mais de meio século.
Entre suas provisões estava uma nova ideia chamada seguro de depósito. A Federal Deposit Insurance Corporation garantia todos os depósitos até $100 mil. Esse é um grande elemento de confiança. Não diz muito a um empresário que circula milhões de dólares ou transfere milhões de dólares por um sistema, mas esse seguro dá a confiança à sociedade de que seu dinheiro está seguro e protegido. O governo também tomou uma medida drástica e dividiu a indústria bancária em áreas. Foi decidido que, pela queda da Bolsa e pela Grande Depressão, seria uma boa ideia deixar de ser um setor comercial para ser um setor de investimento. O banco comercial lida com empréstimos e depósitos. O banco de investimento lida com seguro. Novos tipos de seguros. Segundo o Glass-Steagall Act de 1933, os banqueiros teriam que escolher entre ser um banco comercial ou de investimento, pois não poderiam ser ambos. Imaginava-se que a falência dos bancos seria menos provável se deixassem de trabalhar como um supermercado financeiro. Economistas hoje acreditam que as grandes instituições financeiras são mais seguras porque seus riscos são diversificados. A fusão entre o Citibank e o Travelers Insurance, que deu vida ao gigante Citigroup, seria ilegal se o Glass-Steagall Act não tivesse sido anulado em 1999. Se todo o conteúdo do cofre de 5 andares da Reserva Federal do Bank of Dallas fosse empilhado, alcançaria 27 quilômetros de altura. Desde que os bancos existem também criminosos atraídos por seus cofres de dinheiro, como insetos atraídos pela luz. Isso nunca foi mais evidente que no Velho Oeste, no final do século XIX, quando bandos de saqueadores fora da lei aterrorizaram os bancos de pequenas cidades da fronteira americana. Talvez o fora da lei mais famoso da época fosse Jesse James. Seu assalto mais notório aconteceu em 1876, quando ele e sua gangue tentaram roubar um banco em Minnesota. Quando o funcionário do banco recusou-se a abrir o cofre, James e seus comparsas o assassinaram a sangue frio. No tiroteio que se seguiu, todos os fora da lei, exceto Jesse James e seu irmão mais velho, Frank, foram assassinados ou capturados. 50 anos depois, a Grande Depressão acionou outra onda de assalto a bancos no país, dando a uma geração de assaltantes status de lenda. O FBI chamou um deles, John Dillinger, de inimigo público número 1 por sua ousadia em assalto a bancos. A gangue de Dillinger era composta por homens com apelidos que contradiziam sua natureza violenta. Nelson Babyface e Floyd Pretty Boy, ambos foram mortos mais tarde em tiroteios com a polícia. É a premissa dos bancos a seus clientes. O banco manterá seu dinheiro seguro e protegido do risco econômico e da ganância do homem. Antigamente, a ideia era separar os caixas dos bancos dos vilões, se possível. Por isso, a existência das jaulas. As jaulas deveriam proteger os caixas de possíveis ferimentos enquanto tentavam impedir o assalto ao banco. Na maioria das vezes funcionavam. Caixas e suas gavetas de dinheiro mantinham uma distância segura da ameaça de intrusos durante um assalto. Os primeiros sistemas de alarmes para bancos foram desenvolvidos no final do século XIX. Eles começaram com o que chamavam de alarme multibox nas agências que monitoravam e apenas ao apertar o botão de um desses locais, uma mensagem telegráfica era enviada ao escritório. Mais tarde, surgiu o fio de disparo. Se alguém entrasse no banco de madrugada e disparasse o fio, uma mensagem era enviada para a central. Daí o termo disparar o alarme, que é usado até hoje. Um banco moderno normalmente é protegido por vários sistemas de alarme que podem ser ativados manual ou automaticamente. Um sensor de cédulas é, na verdade, um dispositivo colocado na gaveta do caixa. E, sem ser muito específico e passar segredos do ramo, é um dispositivo que faz parte do sistema de alarmes contra roubos. Quando o caixa retira o dinheiro da gaveta, há uma forma de ativá-lo, enviando um sinal ao alarme. O vidro à prova de balas foi desenvolvido para proteger os caixas de banco de atiradores que poderiam iniciar um tiroteio durante um assalto. A tecnologia permitiu que o vidro ficasse mais fino e mais resistente. O vidro à prova de balas é muito usado nas janelas de autoatendimento ou no drive-thru. De qualquer modo, os sofisticados sistemas de alarme são o núcleo da segurança bancária.
Um sistema de alarme contra arrombamento para possíveis assaltos e um alarme contra intrusos são acionados após algumas horas, quando ninguém está no banco. E também há um sistema contra assaltos que é usado para notificar as autoridades da lei num possível roubo. Começamos a ver o uso de câmeras de 35mm que são normalmente colocadas acima das portas para capturar o rosto completo de alguém saindo do banco. Vemos o uso de circuitos fechados de TV como algo maior, uma forma rápida de fotografar alguém que esteja no banco. Hoje, em alguns minutos, você pode obter fotos de pessoas vindas por meio deste circuito fechado de televisão. Temos a gravação digital que permite o envio rápido de fotos por e-mail para um carro de polícia. Para detectar. A corrida do ouro teve um enorme impacto na rápida expansão de bancos pelos Estados Unidos. No início de 1850, existiam cerca de 1.600 bancos pelo país. Menos de uma década depois, outro evento na história americana mudaria os bancos americanos para sempre. A Guerra Civil não apenas dividiu os Estados Unidos, mas chegou perigosamente perto de falir a República. Em 1860, ainda não havia nenhuma moeda nacional. E a Guerra Civil piorou ainda mais a situação econômica caótica, criando uma avalanche de moedas em circulação. Estados confederados emitiam suas próprias notas. Os bancos nos Estados Unidos fizeram o mesmo. Antes da Guerra Civil, todos os bancos do país eram responsáveis por suas notas. Cada um possuía diversas variações de notas. De 1, de 5, de 10, de 20 e talvez de 50. Então, se pegarmos, digamos, 5 variações de notas e 1.600 bancos, você tem 8.000 diferentes variações de notas de papel, todas representando os dólares americanos. No final da Guerra Civil, o governo federal ordenou que houvesse uma única nota para a nação reunida. E reforçou esta ordem, impondo uma taxa de 10% para a nota anterior, fazendo com que perdesse este valor. Em 1866, final da Guerra Civil, o governo federal emitiu uma lei dizendo que os bancos do estado não poderiam mais emitir essas notas. Então passou a ser apoiada pelo governo federal. No oeste, a corrida do ouro havia terminado e uma onda de prata teve início em Nevada. Mas toda a estrutura bancária do oeste dos Estados Unidos estava prestes a ser testada por um dos piores desastres naturais de todos os tempos. Havia mais de 30.000 bancos nos Estados Unidos em 1921. Em 1933, esse número diminuiu para 14.000. No final do século, havia 8.675 bancos nos Estados Unidos. No início do século XX, a cidade de São Francisco amadureceu. A era da corrida do ouro lhe trouxe uma população numerosa. Nesta época, o Wells Fargo Bank havia se fortificado profundamente na infraestrutura econômica, e então tudo mudou literalmente da noite para o dia. Em abril de 1906, um grande terremoto arrasou São Francisco. Mas o terremoto não foi a pior parte. O incêndio que seguiu o terremoto destruiu o resto da infraestrutura que havia sobrevivido, literalmente a cidade inteira. Os bancos, principalmente, estavam em uma posição difícil, pois seus cofres estavam tão quentes por causa do incêndio que só puderam entrar nos cofres após alguns dias para averiguar se continuavam ou não ativos. O presidente do banco enviou um famoso telegrama aos seus depositantes e correspondentes. Edifício destruído. Cofres intactos. Créditos não foram afetados. Mais tarde, ele descobriu que os conteúdos dos cofres realmente estavam intactos. A calamidade também foi um julgamento de fogo para outra instituição financeira de São Francisco, o Bank of Italy. As ações de seu fundador, A.P. Giannini, após o terremoto continuam lendárias. Após a greve do terremoto, A.P. voltou para a cidade e encontrou-a em ruínas. E o fogo começava a se espalhar para o distrito financeiro. Então ele e outros banqueiros decidiram pegar o que pudessem. O ouro, o dinheiro e os livros contábeis. Eles colocaram tudo em uma carroça e cobriram com caixas de laranjas para enganar os saqueadores e levaram através da multidão para fora da cidade. E quando ele decidiu pegar aquele dinheiro do banco, colocar em uma carroça e tirá-lo da cidade, foi tudo muito rápido. Muitos banqueiros queriam fechar por 6 meses.
Eles não tinham certeza se a cidade sobreviveria. AP disse, isso está errado. As pessoas precisam de ajuda. Se não começarem a emprestar-lhes dinheiro, São Francisco irá sucumbir. Amanhã pela manhã colocarei uma mesa no cais da Washington Street e aconselho todos vocês, banqueiros, a pegarem, comprarem ou roubarem uma mesa e seguirem o meu exemplo. E ele começou a fazer empréstimos para a reconstrução da cidade. Giannini abriu o Bank of Italy em 1904. Em 1918, ele possuía 24 agências em 18 cidades da Califórnia. 10 anos depois, havia 292 agências por todo o estado. A criação de uma vasta rede de agências bancárias é o legado de Giannini. Ele viu o potencial da chamada agência bancária na América. E nunca alguém havia usado este conceito antes. Havia bancos com pequenas agências, mas com escritórios separados. Mas a visão de AP era criar uma rede de agências por todo o estado. Os banqueiros de outras cidades não receberam Giannini em seu território de braços abertos. Eles viram a evolução do seu império bancário como uma verdadeira ameaça. Outros banqueiros em Los Angeles não o queriam ali. Eles distribuíram panfletos que diziam: Califórnia não precisa de outro Mussolini. Mas isso não freou Giannini. Seus amigos disseram que a crítica lhe serviu de inspiração. Ele comprou um pequeno banco em Los Angeles, que foi fundado em 1923, chamado Bank of America of Los Angeles. Ele manteve este nome até 1930, quando resolveu mudar o nome de todos os bancos e agências bancárias que havia construído até então para Bank of America. A visão de Giannini tornou-se a maior firma bancária dos Estados Unidos. A Revolução Bancária de Giannini ocorreu simultaneamente à Revolução Social da América, que foi marcada pelo sufrágio feminino. Mas anos antes de a mulher conquistar o direito de voto, eram tratadas pelos bancos como clientes importantes e seduzidas por seu tratamento especial. Os bancos reconheciam que as mulheres eram responsáveis pelas contas da casa e organizaram áreas especiais no banco para suas clientes. O Bank of New York foi um dos primeiros a oferecer às mulheres serviços bancários diferentes dos oferecidos a seus clientes masculinos. A área feminina nos bancos era separada, exclusiva, um pouco mais agradável. Muitas vezes havia sofás ou talvez cadeiras, uma área para descanso, plantas mais bonitas. Era melhor decorada como uma sala de visitas ou uma sala de estar para fazer com que se sentissem mais à vontade com suas transações financeiras. Era um golpe publicitário para atrair clientes femininas, fazer com que elas se sentissem mais à vontade, fazer com que seus negócios se tornassem parte dos negócios do banco. O desafio para o banco com as mulheres era o mesmo com os homens: convencê-las de que seu dinheiro estaria seguro. Uma cliente que não estava realmente convencida era Hattie Green. Ela havia herdado uma fortuna de milhões de dólares e ganhado mais alguns milhões investindo na bolsa de valores. Às sextas-feiras, ela ia até o banco. Eles a levavam até o cofre. Ela retirava todo o seu dinheiro, contava-o, preenchia um formulário e depositava todo o seu dinheiro em sua conta. Não acho que ela confiava muito no banco. Era tema comum na época, vindo da falência de centenas de bancos entre 1870 e o início de 1900. O Banco Central Americano foi fundado em 1913 para combater esta tendência. As pessoas perderam a confiança nos bancos. Os bancos dependiam de reservas de ouro e de prata. Eles não tinham um banco central para dar